A primeira questão que eu quero dizer para vocês sobre o tema a relação professor-aluno na motivação para a aprendizagem é que só será um bom ensinante quem for um bom aprendente. Esse é o primeiro princípio básico. Só será um bom ensinante quem for um bom aprendente. E por mais que diversas teorias nos ajudem a pensar o processo pedagógico, e as teorias são muito importantes, nós trabalhamos com elas, mas evidentemente que sabe o que é uma sala de aula quem passa por ela, quem trabalha com ela. Outra vez a palestrante estava dizendo assim: olha, eu queria ver se colocasse Piaget, Vallon, Vygotsky, Paulo Freire, uma sala com 40 alunos morrendo de fome depois do intervalo. Essas teorias permaneciam do mesmo jeito. Como professor, eu ponderei a fala dela, porque para mim teoria é extremamente importante e esses autores deixaram uma contribuição incomensurável. Mas eu diria para você que por trás dessa fala tem a ideia de que ser professor é sempre um grande desafio, principalmente na situação que a gente vive no nosso país. Evidentemente que nem por isso nós vamos deixar de oferecer o nosso melhor, mas lutando por condições melhores para fazer melhor ainda. Não é para ficar ali de qualquer jeito, mas é um desafio que perpassa por palavras no processo pedagógico, por exemplo, chamar de controle de sala. Eu sou tem que ter aquele controle de sala. E alguns usam a metodologia da pedagogia, do medo, da imposição. É certo que em psicologia nós dizemos que a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E se conquista com um jeito de ser que já comunica muito do que nós acreditamos, do que nós pensamos. Às vezes a gente acha que a educação se faz apenas com a palavra, com o discurso. Por isso que alguém que fala bonito se destaca. Mas a verdade é que a educação, como dizia Dom Bosco, é coisa do coração, mas exige um jeito de ser no mundo. Porque é claro que nós, para os nossos alunos, vamos ser alguma referência. Nem que seja uma referência de eu não quero ser daquele jeito, Deus o livre. Aliás, tem alguns alunos que pegaram trauma. Na disciplina de psicologia da aprendizagem, quando eu vou escutar meus alunos, eu sempre pergunto: o que é que você lembra daquele professor, daquela professora, sua experiência de ensino básico? Destaca para mim algumas coisas. E é interessante que nunca aparece: eu gosto daquele professor porque ele me ensinou com palavras difíceis. Eu gosto daquele porque ele me disse que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Com todo respeito à importância da área do conhecimento, mas eles dizem: eu lembro daquele professor, daquela professora, me marcou porque acreditou em mim. Eu lembro porque no momento em que eu precisava ser ouvido, ele ou ela me ouviu. Ou porque ele dava aula, um tema ainda bastante criticado, mas moderno, ele dava aula, uma pedagogia tradicional, essa é a expressão, mas enfim. Então, ele ministrava a aula de uma maneira que era convicta, a gente percebia que aquele professor estava motivado quando estava falando, ele deixava a gente energizado, feliz. Então tomei gosto com a disciplina, porque ele gostava do que fazia. E olha que interessante como nós somos seres muito comunicáveis. Percebendo ou não, nós exprimimos quando estamos motivados ou desmotivados por alguma coisa, no jeito de falar, no jeito de olhar. Aquele profissional que você admira tanto, provavelmente ele tem um jeito muito autêntico de fazer o que faz. Ele faz com muita verdade, porque eu posso dizer verdade sem verdade. Então é interessante como eles nos observam. E quando a gente está falando de motivação, é claro que de alguma forma eu também preciso estar motivado para que eu possa conseguir trabalhar no processo pedagógico conteúdo que de fato ajude muito mais do que pela transmissão da fala, mas pelo compromisso com o conhecimento. Eu lamentei muito quando
história da ciência contemporânea a perspectiva de transformação do conhecimento num mero instrumento, às vezes, de formação de mão de obra para ganhar dinheiro e pagar boleto. Porque antigamente as pessoas pensavam a questão do conhecimento pelo amor também à sabedoria e trazia como consequência o suprimento das necessidades materiais. Mas existem pessoas que vão para uma faculdade, já é enfadonho, porque já vai pensando no dia que vai sair. É triste isso. Você sabe quando o professor está perto de pendurar as chuteiras e necessitando pendurar as chuteiras, quando ele está dando aula e olhando para o relógio direto. E é incrível que a hora não passa. Porque a pessoa começa a entender que ela não quer estar fazendo aquilo, ela não quer estar ali. E isso se manifesta na relação pedagógica. Inclusive, o russo Pavlov estudou os processos de emparelhamento comportamental do século XIX. Ele dizia, inclusive, que esse emparelhamento não é só com animais, pode se dar com o ser humano, e na educação isso pode acontecer. Aquele professor rígido, duro, carrasco, que diz, eu sou motivador, mas na verdade ele é motiva-ador. É diferente. Porque o professor motiva a dor, o aluno pergunta o que é que vai cair na prova, ele diz suas lágrimas. Não estude não ainda está, meu filho. E tem uns que parece que pega aquela raiva que sentiu pela danação dos alunos e desconta na hora da prova. E alguns com falas autorreferentes, aí dizem assim, duvido passar uma disciplina como a minha, que para entender tem que estar super atento. Vocês me param. Aquele aluno que vê o professor no corredor, de longe já diz, vixe, lá vem. Oh, não é assim não. Aqui eu já fiquei sabendo que em Vaza Alegre não tem dessas coisas não. Isso aí é fora. Lá vem, ixi Maria, tomara que não esteja atacado hoje. Não nós estamos fritos. E aí começa aquela fala da pessoa derrotada, que nada presta, tudo é errado. E aí alguns querem motivar o outro, se colocando às vezes como uma referência e menosprezando a outra pessoa. Vocês estão pensando que chegar onde eu cheguei foi fácil? Eu tive que estudar muito. Eu tive que lutar. Hoje em dia você tem negócio aí desses tablets aí, celular. Na minha época a gente usava era a cabeça, meu filho. Hoje em dia esse negócio está muito artificializado. E aí começa a colocar culpa em tudo que é gente, porque o aluno não aprende. E é interessante que a gente pode rodar a teoria que for, mas vendedor bom é o que vende. E professor bom é o que ensina. A gente pode rodar qualquer teoria, mas é importante a gente saber que quando nós estamos em sala de aula, nós não somos, sobretudo, matemáticos, filósofos, geógrafos, historiadores. Nós somos profissionais da aprendizagem humana. Olha a mudança de perspectiva. Nós somos profissionais da aprendizagem humana. E, portanto, tudo aquilo que interfere no processo de aprender deve ser parte do nosso interesse. Agora, com cuidado. Quando eu participava das reuniões de semanas pedagógicas e formações como professores, às vezes eu saía mais carregado do que quando entrei. Mas porque chegava lá, era só mais cobrança, por cima de cobrança sobre o professor, que já tem trabalho antes da aula, durante a aula, depois da aula. Aí vai para um momento de confraternização, aí o professor ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daqui a pouco tem que ser personal mother, tem que ser, daqui a pouco, conselheiro, psicólogo, pedagogo, tudo se espera às vezes sobre o professor. E às vezes quando se fala na motivação para o professor, quem é que escuta o professor? Quando às vezes me chamam para dar as palestras motivacionais nas escolas dos alunos, a primeira coisa que eu peço, quem me chama sabe disso, a primeira coisa que eu digo é, antes de falar eu quero ouvir. Porque essa conversa de que você vai ali com frases de efeito, faz a galera se animar, isso aí motiva apenas para querer continuar ouvindo.
Mas para o processo pedagógico, duvido, meu filho. Esse negócio das receitinhas prontas, essas estratégias técnicas para poder motivar o outro, isso aí é conversa furada. Aquela história, 10 passos para a felicidade. Então você vai lá, faz caminhada todo final de tarde, faz uma viagem uma vez por ano, come linhaça, faz atividade física. Aí pegou uma briga com fulano, não vou ficar com raiva porque eu comi linhaça. Não, eu comi linhaça, raiva não. Então essa história de dizer, não, todo aquele espaço para motivar alguém, a motivação, ela não vem como uma técnica. Vamos começar pela palavra. Motivação. Você tem duas aí dentro dela. Você tem motivo e ação. Então a primeira coisa para uma pessoa se motivar, ela vai ter que ter motivo. Ela vai ter que parar, olhar para o mundo, olhar para ela, olhar para aquela atividade e ver a importância daquilo. Então são 3 processos que vão constituir a motivação. O primeiro é observar os ganhos que eu vou ter com isso. Aí você pode dizer, já que você está apresentando uma visão muito utilitarista. Nós não falamos em ação sem motivo. Então, para que você tenha motivação, tem que ter motivo. Então, se o aluno está ali estudando uma coisa que ele próprio sabe que não vai usar, nem que seja com ganhos secundários, mesmo que eu não use diretamente aquele conhecimento, mas como é que eu vou usar? Eu me recordo de uma psiquiatra, já com mais de 60 anos de idade, foi fazer um curso de hebraico comigo há uns 6, 7 anos, e perguntava o que é que a psiquiatra está fazendo um curso de hebraico. E ela disse, eu vim aqui para retardar o Alzheimer. Mas não aprendeu um ganho secundário do estudo, rapaz. Aprender a raciocinar e a pensar de modo diferente, eu preciso ter motivo, ganho, o que eu vou ganhar com isso? Mas não é uma questão apenas de dinheiro, de apenas um bem material, é ganhar também no sentido do crescimento pessoal, da maturação pessoal. Como é que eu vou fazer alguém acreditar numa coisa que nem eu acredito? Como é que eu vou fazer uma pessoa mostrar que a educação se eu não gosto? Como é que eu vou fazer uma pessoa achar que é importante ler um livro se eu não leio? É claro que você não precisa ser doutor, mas tem que ser leitor. E não é só leitor de livro, é leitor da vida. Mas vamos observar. Eu preciso entender quais são os ganhos. Agora, o segundo processo para se motivar. Eu não preciso apenas enxergar ganhos, eu preciso de uma segunda coisa, que é perceber que eu tenho condição de execução da ação para poder obter o ganho. Porque se o prêmio é maravilhoso, mas eu não tenho condição de agir para obter aquilo, não vai ter motivação. Aí entra as condições de trabalho do professor, as condições de aprendizagem do aluno, às vezes sob condições paupérrimas, não apenas materiais também, mas é o aluno que está com fome, porque a realidade é bem a seguinte: às vezes não tem nem o que comer em casa, está esperando o lanche na hora, no intervalo, para poder comer alguma coisa. Está ali numa situação em que chegou de casa, estavam os pais se trucidando lá, brigando, ele escutando desaforos, pessoas que com eles são rígidas com os alunos, alunas, e aí às vezes chega e é mais cobrança, mais exigente. Às vezes o que um ou outro consegue para conseguir atenção é fazer uma danação. Um monte de alunos, o senhor disse, vocês querem ser o quê aqui no futuro? Vocês têm algum futuro pela frente? Eu quero ser possível, porque minha família vem dizendo que eu sou impossível. E nesse ser possível, às vezes entra, eu estou aqui chamando a atenção, pelo menos eu existo, tem alguém que olha para mim. E aí foi o desafio que fizeram toda a cidade aqui pertinho, na hora da partilha, que é um momento muito rico, quando eu vou escutar os professores, eu adoro essa parte. E lá uma professora disse, eu quis firmar essa autoridade com esse autoritarismo que o senhor criticou no início da palestra. O aluno disse, quem é que está quebrando as carteiras aqui? Porque eu chego toda vez com a carteira quebrada. Aí ela quis se firmar ali com aquela autoridade, aquela fala. Aí ninguém tinha coragem de dizer, eu quero saber quem for que se apresente. Todo mundo calado.
Ela disse: agora é o seguinte, a partir de agora, chegar aqui, tiver alguma carteira riscada ou quebrada, vai se ter comigo, porque aqui eu não mando recado, não, eu resolvo. E aquele aluno que estava fazendo isso, ele se revoltou. Quando foi na segunda-feira que a professora chegou, disse: não é história de trancoso, não, gente, isso aconteceu, mas foi relato da professora. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira pela manhã, tinha uma cadeira quebrada, mas aonde? Em cima do birô da professora. Foi para afrontar. Foi para dizer assim: aí a senhora não disse, se vem para a senhora, está aqui, no birô. Aí foi quando ela chega, o sangue fugiu, foi o que ela disse. Fazendo download da alma, ela disse: olha, eu quero saber quem foi o autor desse desaforo aqui. Isso aqui é um desaforo. Aí o aluno se levantou corajosamente e disse: fui eu, professora, fui eu. Agora diga aí o que vai ter. Minha gente, essa professora contando disse que ela só não correu porque ela disse que faltou foi força para correr. O sangue fugiu. Não é fácil. Ela disse: se eu pudesse, minha gente, eu tinha ali sumido na mesma hora. Aí ela, na hora, respirou e pediu inspiração a Deus para ver o que ela queria dizer. Mas ela se saiu do negócio dele. Aí foi quando ela disse: olha, eu quero primeiramente, meu filho, me parabenizar. Olha a conversa. Quando o povo não assuma as coisas que vai, aí dá uma quebrada assim no gelo. Eu quero primeiramente me parabenizar. Era toda se tremendo. É verdade, sim, ela me parabenizar. Porque você teve a coragem de assumir, meu filho. E aliás, eu queria que depois da aula você fosse ali num cafezinho pedagógico para a gente bater um papo. Aí não, tá bom, professor, porque eu fiquei achando que a senhora ia vir para cima, porque a senhora disse que eu tinha que vir com a senhora. E a guarda: não, que é isso. Depois foram conversar. Sabe o que esse aluno disse para a professora? Disse assim: professora, olha, eu queria que a senhora entendesse uma coisa. Eu passo por tanto problema que o meu interesse não era de quebrar a carteira, não. Era de quebrar a cara de quem me faz raiva. Aí eu vou lá e pego aquela cadeira e desconto a minha raiva. Não está justificado, mas entenda. Através do mecanismo da fala, ele não era ouvido, ele estava ali para receber informações naquilo que Paulo Freire fala de uma educação bancária, e que você está ali para jogar dados, jogar informações e pronto, e ninguém escutava, ninguém escutava. Ao final das contas, como dizia Rubem Alves, curso de oratória tem em todo canto, mas de escutatória você não vê. Então quem escuta, quem não escuta? Ele usa do mecanismo da agressividade. A partir daquele momento, aquela professora entendeu o que é uma relação de autoridade. E o que significa a palavra autoridade: não se impõe, se conquista. E você poderia dizer: não, professor Jair, mas antigamente os pais tinham autoridade. Falava e obedecia. E outra, professor tinha autoridade. Já me disseram: professor Jair, naquela época, na nossa época, o professor tinha razão. Ele era respeitado. Eu dizia: ei, rapaz, fala baixo, é o professor, rapaz. Oxente. E o pessoal temia, dizia assim: olha, essa figura ali, a pessoa que estudou, só por respeito. Então antes o professor tinha razão. Aí foi passando o tempo, aí agora é o aluno que tem a razão. Não, cuidado, porque tem que ter muito jeitinho, né? Porque sabe como é hoje em dia, tudo é mais complicado. Aí outro veio desabafar comigo depois dessa fala, disse assim: professor, sabe qual é o problema? É que na minha época, era o professor, na época eu era estudante, o professor tinha razão. Agora que eu sou professor, é o aluno que tem razão. Nunca tive sorte. E meu filho, claro que é difícil mesmo, é complicado. Mas esse negócio do aluno ter razão é aquela perspectiva também oposta ao professor autoritarista,
É aquela coisa de dizer assim, não, porque tudo hoje é o aluno que está certo, o professor que se cuide. E quem é que escuta também o professor? Então, quando a gente está falando de motivação na relação professor-aluno, eu não estou falando só em técnicas de motivação, de frase de efeito bonitinha, para ensinar aluno a gostar de estudar, não. A gente precisa compreender a experiência pedagógica como uma experiência de um jeito de ser no mundo, em que nós, comprometidos e partindo do princípio do valor que tem a educação, nós vamos investir naquilo. A gente diz que 30 segundos no rádio, que é uma propaganda, por exemplo, pode fazer um efeito gigante. 30 segundos. A gente diz lá para os locutores que uma pessoa que acredita no poder que seu programa tem, vai investir nele. Porque eu acredito no poder que o meu programa tem. Assim como o professor que acredita no poder que uma aula pode ter de transformação, ele vai investir sim naquela aula. Ele vai investir no conteúdo, no conhecimento. Existem diferenças cruciais entre conhecimento e inteligência e sabedoria. Conhecimento é conjunto de informações adquiridas sobre diversos meios, nós adquirimos informações. Agora, inteligência é saber o que fazer com aquilo que se sabe. Nem toda pessoa que tem conhecimento será inteligente. Porque inteligente será aquele que sabe aplicar, utilizar de modo adequado aquilo que aprendeu. Por exemplo, o pai da inteligência múltipla, das inteligências múltiplas, o Gardner, ele mesmo falava da inteligência linguística. Será inteligente linguisticamente aquele que não apenas tiver diversas palavras no seu campo léxico, mas que saiba operar com estas palavras para produzir os efeitos necessários? Agora, a sabedoria tem a ver com sabor, com sentir o gosto, com a vida prática, que às vezes mesmo alguém que não foi a uma bancada de uma universidade, mas aprendeu na vida, melhor jeito de ser no mundo, até porque só se leva da vida a vida que se leva. Então essa pessoa aprendeu que muito mais importante do que fortalecer o narciso envaidecido por um conhecimento que inebria é a qualidade da relação com as pessoas. E se tem uma coisa que desmotiva muito no processo pedagógico, é quando a gente quer motivar desqualificando alguém. E a gente sabe que conhecimento pode favorecer a vaidade. Existem pessoas que são muito vaidosas com conhecimento. O que você dizendo isso? Espera aí, você não entendeu o que o autor está querendo dizer. Um palestrante famoso, vou dizer para vocês discordarem, ele dizia assim: parece que alguns professores do ensino infantil amam seus alunos, aquelas crianças, olha isso, que belezinha, muito inteligente. Ah, esse menino parece um adulto, é um espetáculo. Aí, mas que alguns professores do ensino médio amam sua disciplina, são técnicos, dão aula de história do Brasil colonial em 50 minutos, colocando os tópicos na luz, ele é perito naquela. E parece que alguns professores do ensino superior, ele dizia, amam a si mesmo. E eu digo para discordar, porque não é assim, eu sou professor do superior, não é bem assim, mas o que eu quero dizer, o que está por trás dessa fala dele, é como nós lidamos também com a vaidade. Porque às vezes, pela lógica de que eu sou o professor, sou a professora, é como se às vezes a gente, sem perceber, a gente se autoafirmasse ali de maneira tão positiva, isso não gera motivação. Aquele pai que chega para o aluno e diz: ah, você tirou nota baixa, é isso que você me dá para trabalhar tanto para você? Isso é porque você leva uma vida fácil, meu filho. Tem pessoas no meu tempo, eu trabalhei não sei quantos anos no roçado, e você está aí. E eu nunca vi um filho chegar e dizer: eu estou amplamente motivado para estudar biologia, porque meu pai trabalhou 15 anos no roçado. Isso não tem nada a ver. Agora, quando você tem uma história de vida que o filho percebe o esforço do pai, do professor, não porque você está passando na cara, porque toda pessoa que precisa afirmar muito quão boa ela é o tanto quanto ela não acredita que é. Se uma pessoa precisa ser autorreferente o tempo todo, se só ela sabe, se ela critica tudo e todos, ela já fecha o coração dela para o aprender. Porque se tem uma coisa que é anti-epistemológica, é fechar-se
nos próprios conceitos. É achar que eu já sei de tudo, é achar que eu já tenho muitos anos de estrada, e às vezes o que era para ser muito bom, termina sendo um problema. Porque algumas pessoas que já têm muitos anos de estrada, já aprenderam a fazer as coisas de uma maneira tão repetitiva, tão rotineira, que para inovar é muito difícil. Fora aqueles que têm um padrão de criticidade demais e acham que vai motivar com isso. O que é a criticidade elevada? Tem gente que tem transtorno de personalidade e nem percebe. Que tem, por exemplo, anancástica. Quem quase nunca soube falar nisso. Mas quem tem, por exemplo, transtorno de personalidade anancástica, busca ser muito certinho, perfeccionista, meticuloso, detalhista. Começa com hora. O anancástico tem um negócio com hora que é impressionante. Pontual, que todo não chega pontual. Rapaz, você marcou um horário comigo. O ambiente da casa, os trabalhos que faz, tudo muito certinho. Tira o chinelo, vai sujar a casa. Entendeu? Aquela pessoa controladora que dá muita opinião e é opiniosa. Aí vai para a educação. Começa com perfeccionismo. Ninguém é perfeito. A palavra perfeito vem da língua latina. Perfectum significa feito por inteiro. Ninguém é feito por inteiro, mas a pessoa se exige, e o pior, exige dos outros que seja desse jeito. Então vai na sala de aula, é muito rigoroso, meticuloso, e diz que esse é o certo. Como a paciente chegou para mim também e disse, mas doutor, não estou entendendo onde é que está a patologia, porque eu aprendi que ser sistemático, controlador, fazer as coisas com perfectibilidade, sabe, ser detalhista, é o certo. Aí eu disse, o problema não está aí. O problema está em como você fica quando as coisas não ocorrem como você gostaria. Ah, eu tenho esse problema mesmo. Pode registrar, carimba aí, vou ter medo. Porque é como eu disse para ela, a pessoa que, por exemplo, se protege muito contra um vírus, ela pode até não pegar o vírus, mas o vírus não sai da cabeça dela. Ela vai ficando neurótica. Então é o caso daquele professor, daquela professora também, que é tão fixado em não errar, e não admite que o outro também é, que ele fica com um problema direto, suspeitando que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Aí procura a gente para dizer, eu estou com um transtorno de ansiedade. Quando a gente vai ver, tem um transtorno de personalidade anancástica, que nem desconfia que tem. Porque o anancástica ele é muito formal, gosta das coisas, ele diz assim, eu gosto do que é o certo. A fala dele é linda. Mas o problema não é isso, é que ele fica direto se decepcionando com as pessoas, por isso que ele vive isolado. Ele não se mistura muito não, entendeu? Por que ele vive isolado? Porque ele diz assim, homem, é melhor no meu canto. Eu aprendi que igual a Maria faz, que em sua casa está em paz. Pronto. Então assim eu me decepciono menos, aqui eu controlo. Então na nossa sociedade tem muita gente com perfil controlador. Aí você diz, então, só existe esse perfil no processo educacional? Claro que não. Existem estruturas narcísicas também na relação pedagógica às vezes. Você conhece o narcísico pelo tanto que ele mostra para o outro o que faz, o que deixa de fazer, e como ele tem o desejo de ser admirado. Aí a pessoa não tolera crítica. Então está no ambiente pedagógico, alguém fez uma crítica, pronto, agora é meu inimigo, não gosta de mim não. Isso aí não é porque eu estou errado não, isso aí sabe por quê? É porque não gosta de mim. Eu assisti, eu olhava para a cara da pessoa assim, veio que não me engolia, eu sabia, cara. Não gosta de mim. Aliás, me inveja, essa que é a verdade. Quer dizer, a pessoa não admite que tem fragilidades egóicas, entendeu? Ela tem que estar sempre por cima, dizendo quão boa ela é. Você começa a ver na rede social dela, que é tudo muito bem produzido, selfie, é a melhor doença aqui. Você vai lá para uma turista, lá um espaço lindo, 80% da foto é o rosto da pessoa desconfigurado lá, entendeu? Modernas intervenções estéticas, porque a pessoa se acha, entendeu? Até porque ninguém é tão feliz como no Facebook, tão bonito como no Instagram e tão horrível como na identidade. Vamos olhar, vamos olhar. Essa é a verdade. Você vai entregar a sua identidade, você vai logo se justificando. Ah, mas não é que acaba não sou tirado direito da foto. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica querendo construir. Olha, será possível ter umas identidades aí que não estão muito boas? Não é possível. Eita, misericórdia. Mas às vezes o que está por trás disso é o quê? A preocupação com a imagem que eu tenho que oferecer para o outro.
para olhar alheio, que eu tenho que oferecer uma imagem bacana, porque o que ele vai pensar de mim, o que ela vai pensar de mim? Então a pessoa se torna tão cheia de certas vaidades, que aí é um problema. Quando surgiu a história do Narciso na cultura grega, o final não é feliz não. Inebriado da beleza de si, mergulha no rio, não sabia nadar, morreu. Foi vítima do próprio exagero egóico. E se tem uma coisa que se pode ter vaidade, às vezes não se deve, mas se pode ter, é com conhecimento e é no processo pedagógico. Portanto, minha gente, eu sempre já tomei a paciência de vocês demais. Agora, indo para de forma bem concreta, passos para a gente ajudar nessa motivação. Se você acha que eu vim para cá com essa história de dar técnicas, se enganou, porque eu não acredito que motivação é uma questão de técnica ou de frase de efeito. Isso aí está amarrado, em nome de Jesus, não existe não. A questão é outra. Primeiro, para que eu consiga auxiliar alguém em seus processos de motivação, a primeira coisa que eu preciso fazer é escutar essa pessoa. Porque o que motiva um não motiva outro, minha gente. Não precisa ser psicólogo para entender isso não. É lógico. Às vezes, se o que me motivava era isso, era aquilo, para o outro é diferente. Há 8 anos eu tenho a alegria de fazer os grupos de pais, que são cursos para os pais, ensinando sobre como educar os filhos. Uma vez lá na cidade de Souza, na Paraíba, no grupo que a gente tinha lá, terminei a aula sobre motivação para a aprendizagem, falando como os pais podiam intervir. E aí eu achei bacana aquela pessoa que fez a seguinte colocação. Disse: Jair, você falou aqui muito, investir no elogio, no reconhecimento de capacidades. Mas eu queria dizer que eu foi muito punido. Porque eu dizia na aula, só uma notazinha de rodapé, que segundo a professora Lídia Weber, no seu livro Eduque com Carinho, aquele livro Entre Amor e Limites, ela diz que a punição ela tem que ter pelo menos 3 palavrinhas-chave: lógica, coerência e proporção. Então, por exemplo, o que é lógica? Lógica é quarto bagunçado, arruma. Não é quarto bagunçado, chinelada nas costas, porque isso não tem lógica. Proporção. Antes era um negócio assim que, se você não botar seu prato na pia, eu vou torcer seu pescoço. Proporção. Ah, não fez a tarefa não? Uma semana sem assistir televisão. Ele vai começando a aprender que esse negócio de tarefa, de estudar, não pode. Por quê? Porque eu estou querendo brincar, estou querendo fazer alguma coisa e vem alguém interrompe. Quer dizer, quando não se tem horário para as coisas, que a pessoa se programar, se organizar. Mas entenda. Ele disse: então, professor, eu fui educado num contexto que papai e mamãe não tem essa história de dizer que estudar é bacana, não. O sistema era bruto. Nós vivíamos sob condições paupérrimas. Nunca chegou ninguém com essa educação Nutelazinha, de passar a mão na cabeça, aquele lanchezinho, entendeu? Que você tem hoje, aquele papozinho, de elogiar que não sei o quê. Vou deixar eu lhe contar. Somos 7 filhos, todos formados em modéstia à parte, muito bem encaminhados profissionalmente. E o senhor falou aqui desse negócio de elogiar, de reconhecer capacidade. Agora, como é que o senhor se sai dessa? Me deu o microfone. Primeiro eu achei bacana o desabafo, o desafio, achei interessante a história. Mas o que é que eu quero lhe dizer? Para ele, volta o tema da motivação. Sabe o que houve? Ele tinha uma realidade específica em que via no estudo, de fato, uma forma de se libertar daquelas condições de vida tão duras, tão difíceis. Como talvez muitos aqui, como eu também passei, que vim de escola pública e me orgulho disso, de ter sido aluno da rede municipal de Juazeiro do Norte. E te digo que antes de ter esse currículo que é lido aqui, que eu sempre peço licença para usar outra linguagem, porque para mim isso é título, o mais importante é como você vive com as pessoas, porque minha frase na universidade os alunos sabem, caiam-se os títulos e ficam os argumentos, porque tem gente que tem título, você aperta não sai quase nada. A questão é, título não tem muita coisa, mas o que eu quero dizer, antes de eu ter esse currículo que foi lido aqui, eu tive professores do ensino municipal da Rede Pública de Juazeiro do Norte que acreditaram em mim, professores que se dedicavam, outros que enrolavam ele, chegavam lá e não faziam nada, mas aquilo me ensinava também, outros que a aula dizia logo, chegou a aula de recreio, e agora aqui ninguém fala nada e tudo, entende? Mas naquele contexto eu vim daí, tanto que quando eu falo isso, quando eu dou palestra, eu sempre faço questão de dizer, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito negativa do ensino público, como se não tivesse resultado, como se não tivesse, não que eu seja alguma coisa, mas eu quero dizer que eu, pelo menos, uma coisa sei que sou, graças
pelo que eu recebi dos meus professores. Então ele via, como eu também, uma forma de transformação, de libertação, de crescimento profissional. Agora hoje em dia o povo tem tudo nas mãos, às vezes alguns, né? Tem tudo, e aí termina também não valorizando. Então o primeiro passo é ouvir, é entender a realidade daquele aluno. Às vezes ele está com uma mágoa, de uma coisa que ele ouviu e não gostou, de uma pergunta que foi fazer e alguém foi e disse, falou besteira. Ei, cala a tua boca aí que é melhor, cara, só fala besteira. Ou talvez de um momento que ele não foi compreendido, não foi bem aceito. Então a gente precisa ouvir. Isso é um passo importante. E não é só o professor não, eu quero jogar essa carta para você não, eu também não gostava quando chegar, ficar dizendo que tudo era o professor não, isso não existe não. Às vezes tem que ter pessoas especializadas também para auxiliar, que tem inteligência emocional e interpessoal, para saber mediar conflito, entende? Eu achei muito bacana esse início aqui do trabalho, já vou concluir. Achei muito interessante esse início do trabalho aqui, essa oficina que estava sendo feita aqui, né? Porque, de fato, trabalha conteúdos emocionais de maneira vivencial. Nós precisamos de momentos assim também para a gente se conhecer. Então, o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui sobre a questão da motivação é a autoconfiança. É a gente também acreditar naquilo que a gente faz. Porque se você não acredita, você vai investir pouco. Eu não estou aqui com um discurso de alta performance, de desenvolver sua melhor versão, nesse tipo de discurso não. Eu quero dizer para você que se nós acreditamos no que nós fazemos, nós vamos investir. Como é que eu vou apostar numa coisa que eu não acredito? Então a gente precisa carregar isso. Se acreditamos naquele conhecimento que nós trabalhamos, de fato, a nossa forma de ser, do nosso jeito, mas ali transmitirá para as outras pessoas a verdade do que a gente faz, que não é uma técnica, é um jeito de ser, que acolhe e escuta. Quando a gente fala de uma educação pautada no afeto, a gente não está falando de professor que passa a mão na cabeça do aluno e deixa ele fazer o que quer, não. A afetividade se transmite até no olhar, no jeito de ensinar, na própria didática, e é assim que a gente vai, porque a gente entende que a criança e o jovem aprende mais pelo que vê do que pelo que escuta. E o que ele vê nem sempre está compatível com aquilo que ele escuta. Que essa experiência da semana pedagógica nos ajude a pensar sempre, continuamente, a nossa atividade docente e que esse ano de 2023, Várzea Alegre sinta o efeito de professores que, reencontrados consigo, são capazes de ajudar o outro a se desenvolver. Pessoa que diz, você está me perdendo, você está vendo não? Antes de te perder, eu me perdi de mim mesmo e eu preciso me encontrar. Tem muita gente que precisa se encontrar bem para poder entender o que faz pelo outro. Amém? Muitíssimo obrigado.